Você também acha que Bluey é o melhor desenho atualmente? Cara, é incrível como eles conseguem abraçar tantos públicos diferentes, e isso enquanto falam até mesmo de assuntos bem pesados, como por exemplo, morte. Será que você sabe dizer quais foram todos os personagens que já faleceram ou os episódios que tratam desse tema tão marcante? Sem dúvidas, um dos momentos mais impactantes e discretamente tristes de Bluey envolve um personagem que a gente nem chegou a conhecer. No episódio A Apresentação, rola uma cena que pegou todo mundo de surpresa. Quando o balão estoura e o Bandit segura a mão da esposa, fica claro que ali tem algo muito mais profundo: a perda de um bebê. Sim, tudo indica que Tilly sofreu um aborto espontâneo e essa cena marca isso de forma sensível, sem precisar dizer uma palavra. E mesmo sendo sutil, a mensagem foi entendida por quase todo mundo. Mas, caso alguém ainda tivesse dúvida, os criadores reforçaram o recado mais adiante, na terceira temporada, com o episódio Chuva. No finalzinho desse episódio, Tilly e sua filha mais velha observam juntas um arco-íris e se abraçam em silêncio. Isso não é à toa, é uma referência direta ao termo bebê arco-íris, usado para descrever crianças que nasceram depois de uma perda gestacional. Ou seja, sim, Bluey teve um irmãozinho mais velho que não sobreviveu. Isso é tão sutil e tão poderoso ao mesmo tempo que até hoje tem adultos chorando em silêncio no sofá. E olha só que detalhe curioso, na vida real, as raças Blue Heeler e Red Heeler, que inspiram a família Heeler, têm o mesmo histórico de dificuldade para gerar filhotes. Os criadores claramente quiseram trazer esse toque de realidade para mostrar que construir uma família pode ser incrível, mas também cheio de desafios e dores silenciosas. Mas essa não foi a única vez em que Bluey abordou a perda de alguém. Então pega o lanchinho, assine o canal e bora ver quais foram as outras vezes que os personagens de Bluey foram jogar no Vasco aqui no canal Planeta Teen. Mais uma perda importante que a série confirmou de maneira delicada e cheia de simbolismo foi a da avó materna da Bluey. A gente já conhecia o Mario e o Bob, e até a vovó Nana, mas e a mãe da Tilly? Essa nunca tinha dado as caras, pelo menos até o episódio Dragão da terceira temporada. Nesse episódio, finalmente temos a resposta para uma pergunta antiga: o que aconteceu com a mãe da Tilly? A gente descobre que ela foi uma das grandes inspirações da filha para continuar desenhando, e em uma das ilustrações feitas pela própria Tilly, dá para ver o quanto essa figura materna ainda é viva na memória dela. A personagem do desenho lembra bastante a Brandy, a irmã da Tilly, só que com umas manchas diferentes na barriga. Essas mesmas manchas aparecem numa foto de família, que fica logo na entrada da casa dos Heeler. E o mais bonito e doloroso vem no final do episódio, quando Tilly se despede de um cavalo, que vira um Pégaso e voa para o céu. Esse cavalo, vale lembrar, é o mesmo que ela desenhava e que representa a conexão com a mãe falecida. A mensagem é clara: por mais que as lembranças fiquem, Tilly precisa aceitar que a mãe partiu de vez. A série, como sempre, não diz diretamente qual foi a causa da morte, mas o título Dragão pode ser uma pista. Em algumas culturas e contextos médicos, a palavra dragão é usada como metáfora para o câncer. E se for isso mesmo, a perda da avó da Blue e da Bingo fica ainda mais real, tocando num tema super sensível de forma extremamente sutil. Será que na quarta temporada a gente vai ver algum flashback mostrando se o Bandit chegou a conhecer a sogra? Porque até agora isso ainda é um mistério que os fãs adorariam ver resolvido. Se você manja de Blue e sabe o que aconteceu, manda a hashtag Tilly para alegrar essa mãezona incrível. E não se esqueça de assinar o canal. Muito antes dos episódios mais emocionais da segunda e da terceira temporada, Bluey já tinha abordado a ideia de morte lá na primeira temporada mesmo. Isso acontece em Jogo da Imitação, quando a Bluey decide copiar absolutamente tudo que o Bandit faz. No meio dessa brincadeira, ela encontra o periquito caído perto de uma árvore. O Bandit imediatamente pega o bichinho e corre com a filha para uma clínica veterinária. Eles tentam ajudar, os veterinários cuidam rapidinho do periquito, mas infelizmente não dá tempo e ele acaba não resistindo. Dente até levanta a hipótese de que aquilo tenha sido um gato, mas o episódio não diz com certeza o que aconteceu. O impacto disso tudo é grande para Bluey, porque é a primeira vez em que ela tem contato direto com a morte. E a reação dela é uma mistura de tristeza e confusão. Ela começa a brincar de veterinária com a Bingo, tentando entender aquilo de uma forma que faça sentido para a cabeça dela. E é assim que ela aprende uma das lições mais difíceis da vida. Por mais que a gente tente,
Nem sempre dá pra salvar todo mundo. E esse não é o único momento assim na série não, hein? No episódio A Placa, a turma da Bluey acaba sem querer entrando numa competição bem mórbida. Quem tem a história mais triste? E aí que o Pretzel, aquele chihuahua quietinho que curte brincar sozinho, solta que seu porquinho da Índia fugiu e nunca mais voltou. Aí vem o Rush, todo direto e manda. Provavelmente foi comido por uma cobra. Mano, o pior é que isso faz todo sentido. Eles moram na Austrália, onde existe mais de 120 espécies de cobras. E sim, porquinhos da Índia seriam um lanchinho fácil para qualquer uma delas. Logo no início da cena, a Bluey pergunta para Calypso por que as histórias delas sempre têm finais felizes, o que já dá um tom de que essa história aí não teve um desfecho tão fofo assim. Ou seja, o bichinho do Pretzel provavelmente já virou estrelinha, ou melhor, foi direto pro céu dos porquinhos da Índia. Chegou a hora de falar sobre o Vovô Mario, e se você tá pensando, ué, mas ele não tá vivão e dançando no casamento da Frisk com o Zé? Sim, tá mesmo. Inclusive, no comecinho do episódio do Vovô, ele aparece tentando arrancar um toco de árvore sozinho, todo cheio de energia. Só que nem tudo é o que parece. Ao longo do episódio, a gente percebe que o vovô já não tá mais com o mesmo gás de antigamente. Ele fica claramente cansado durante a aventura com as netas no pântano. E ao final do episódio, quando ele e a Tilly relembram o passado, o clima inteiro muda. Aquela cena tem um tom de despedida tão sutil quanto doloroso, como se estivessem se preparando junto com a filha para se despedir em paz. A real é que Mario provavelmente já está nos seus últimos anos, talvez até meses de vida. E se um dia a série mostrar Bluey já adolescente ou adulta, é bem possível que o vovô já tenha partido, deixando saudades e ensinamentos para toda a família. E se você é do tipo que não consegue parar de ver desenho, já se inscreve aqui no canal, assim você garante um lugar na primeira fileira para todos os próximos conteúdos que a gente lançar. Bora nessa? Assim como o Vovô Mario, a Vovó Nana é uma das personagens mais velhas da série, e infelizmente o tempo passa pra todo mundo. Bluey sempre tratou temas delicados com carinho e sensibilidade, e aqui não é diferente. No episódio surpresa, em que vemos Bluey adulta visitando a sua antiga casa com seu próprio filhote, fica claro que a Vovó Nana já partiu, e com isso a antiga mãe Healer agora assume um novo papel, a de avó da vez. Afinal, Bluey já tem pelo menos um filho confirmado, e o ciclo da vida continua girando mesmo com uma pontinha de saudade. Agora vamos entrar numa história que ainda é teoria, mas daquelas que fazem você parar pra pensar. Se você acompanha Bluey, já deve ter notado um dos personagens mais enigmáticos da série, e esse é o pai da Judo. Ele nunca foi mostrado, nem citado, e nenhuma fotinha dele aparece na casa da Wendy, a vizinha dos Healer. Mas a gente sabe que, de vez em quando, a Bluey comenta que a Judo tá viajando, e a suposição geral é que ele esteja com a família do pai. Mas e se não for bem assim? Existe uma teoria que diz que os pais da Judo não são separados, e sim o Wendy é uma viúva. Isso explicaria por que ela ter saído da Grã-Bretanha e se mudado para a Austrália com a filha. Talvez para fugir das lembranças, recomeçar longe de tudo que aconteceu, ou até porque recebeu uma pensão que permite criar a Judo com mais tranquilidade em Brisbane. Tudo isso dá um novo significado para a forma como elas vivem hoje. Pode até ser só especulação, mas fala a verdade, não parece bem plausível? O caso do vovô Bob é bem diferente dos outros avós e avós que a gente já falou até aqui. O pai do Bente apareceu lá no episódio Vovozinhas, e depois disso simplesmente sumiu do mapa. A teoria mais popular por um bom tempo era que ele tivesse morrido, mas que a família tinha preferido não contar pra Blue e Bingo, talvez para evitar que as meninas passassem por esse trauma ainda tão pequenas. Só que essa ideia foi por água abaixo quando, de repente, ele reaparece no casamento do filho mais velho, e aí a gente descobre em A Placa que o vovô Bob estava na Índia, numa jornada de autoconhecimento. Muita gente acredita que ele decidiu fazer essa viagem justamente porque sentiu que já estava se aproximando do fim da vida. Mas uma coisa é certa, em algum momento, Bluey vai mostrar, talvez em um flashback futuro, que o vovô Bob não estará mais por perto. E quando isso acontecer, não vai ser um choque. Vai ser mais uma daquelas lições emocionantes que a série ensina sem fazer discurso, que a vida passa, as pessoas vão embora, e o mais importante é o amor que a gente deixa no caminho, porque no fim das contas, Bluey nunca foi só um desenho sobre brincadeiras, é um desenho sobre crescer, mesmo quando isso dói.